Olá pessoal, então vamos dar seguimento aqui ao exemplo que o James Ellison usa, né, no livro O Pecado Original, Luz da Ressurreição, a alegria de descobrir-se equivocado. E aí tô na página 37, né, os amigos já brigaram por causa da mesma jaqueta, né, que um queria e o outro acabou comprando. E agora o James vai explicar o segundo momento desse processo. Estamos agora na fronteira entre o primeiro e o segundo momento do desejo mimético. O momento da expulsão, que restabelece a unidade do grupo. Então esses dois amigos seriam um grupo, né? Nesse exemplo. Nenhum de nós pode realmente bancar uma discórdia de fato séria, porque o time no qual nós dois jogamos depende de nosso trabalho. Os dois amigos trabalham juntos, eles não querem, né, romper a amizade para sempre por causa desse evento. Temos que encontrar uma forma de nos livrarmos da tensão. Se nós fôssemos humildes, poderíamos procurar um ao outro e admitir que nossos desejos eram reciprocamente modelados. Meu amigo precisava de minha aprovação a fim de se certificar de que realmente queria aquela jaqueta. E eu não pude resistir e comecei a cobiçar a jaqueta que ele sugeriu a mim. Percebem? Então você tem ali, um é modelo para o outro. Quando um escolhe um objeto e o outro também passa a querer aquele objeto, quem escolheu o objeto se sente confirmado naquela decisão. E aí continua desejando o objeto. E quem deseja o objeto por causa do amigo continua desejando o objeto por causa do amigo, porque, né, se pauta ali pelo modelo. Estou arrependido, ele também, e voltamos a ser amigos. Todavia, não somos modelos de humildade. É muito legal, né? Como é que um teólogo conta tudo isso, né? Com uma perspectiva também cristã. Isso é muito interessante, né? E aí ele fala assim: não somos modelos de humildade. Se, apesar de nossa falta de humildade, fôssemos realmente lúcidos, sentaríamos para conversar e diríamos: por que estamos discutindo? É tudo culpa daquele merda do Tom Cruise. Se no filme ele não bancasse o gostosão, nada disso teria acontecido. Depois de beber um pouco, poderíamos então falar mal do Tom Cruise e das estrelas de cinema em geral, praguejar sobre eles. De fato, estaríamos tratando Tom Cruise como nosso bode expiatório, e ele teria rapidamente passado por todas as permutações da religião sacrificial, transitando de ícone à deidade maligna e à vítima em uma única tarde. Então, eles poderiam ter dirigido essa violência para um modelo que estivesse espiritualmente longe deles, né? Para não machucar ninguém. Né? E falando, é tudo culpa do Tom Cruise. E eles poderiam se reconciliar transformando o Tom Cruise, né? Ou seja, o modelo que instigou eles a comprarem aquela jaqueta, como culpado. Mas eles não conseguem ter essa visão, né? Então eles vão escolher um bode expiatório próximo deles. E aí que mora o perigo da injustiça, né? Tanto que o James Ellison vai cunhar esse termo, a inocência da vítima, né? Para mostrar como que a gente desconta a nossa raiva, a nossa violência em pessoas que não tem nada a ver com isso. Isso é muito fácil da gente entender, né? E aí vamos seguir. Então, para a sua sorte, Tom Cruise não será muito afetado por esse tipo de sacrifício. Na verdade, feliz da vida por ficar cada vez mais rico, pois ele está, em itálico, muito longe da zona de conflito. Todavia, vamos supor que eu e o meu amigo não somos muito lúcidos e que a violência, devido à nossa inveja mútua, continue latente, como acontece com tanta frequência. Contudo, somos obrigados pela circunstância a fazer as pazes, ao mesmo tempo que nos encontramos parcialmente cientes sobre o quão violento é o nosso antagonismo. Ou seja, eles fazem as pazes, mas eles ainda estão ali com aquela violência latente. Durante os dias seguintes, sem nos apercebermos do fato, o sujeito mexicano em nossa equipe, até então parecia ser inofensivo, apesar de ser um pouco estranho, baixinho, com sotaque engraçado, começa a se tornar insuportável. Um pouco de fofoca pode vir bem a calhar e uma crescente onda de opiniões ácidas surge entre os jogadores para afastá-lo do grupo. Súbito, nos sentimos vigorosamente certos sobre o verdadeiro desastre que ele representa para a nossa equipe e encabeçamos uma campanha para que ele seja descartado. Eu e o meu amigo somos verdadeiros companheiros de luta nessa campanha vital.
A jaqueta foi esquecida e o mexicano foi expulso. Pudemos mais uma vez ser amigos. Ou seja, eles se reconciliam à custa de hostilizar a outra pessoa, que não tem nada a ver com aquele conflito. E aí a gente entra na questão do bode expiatório, né? Que o Girard discute muito bem nesse livro aqui. Eu via Satanás cair como um relâmpago. Esse título vem de uma passagem bíblica e esse, assim, para quem tem interesse na leitura dos textos bíblicos do Girard, esse é o livro-chave. É um livro inesquecível. Assim. É muito bonito, porque aqui o Girard vai falar como é que ele lê parábolas, né, passagens bíblicas, trechos bíblicos com o desejo mimético, né? Com as consequências do desejo mimético na vida das pessoas. E aí ele vai comentar vários episódios à luz dessa leitura. E aí a gente tem uma compreensão bíblica muito interessante, né? Muito marcante. Esse é um livro também é um livro inesquecível, né? Assim, se você gostaria de saber um pouco como é que a Bíblia fala de violência, tudo, né? Na visão dele, é muito legal, assim, esse livro é muito bonito. Não tenho palavras. E aí, nesse livro, na página 220, ele fala do bode expiatório. Ele fala: um bode expiatório é, em primeiro lugar, a vítima de um rito judaico que era celebrado por ocasião das grandes cerimônias de expiação. Levítico 16, 21. Esse rito deve ser muito antigo, pois é visivelmente estrangeiro à inspiração especificamente bíblica, no sentido definido acima. Ele consistia em expulsar para o deserto um bode carregado de todos os pecados de Israel. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode e esse gesto supostamente transferia para o animal tudo que fosse suscetível de envenenar as relações entre os membros da comunidade. A eficácia do rito consistia em pensar que os pecados eram expulsos com o bode e que a comunidade ficava livre deles. Então, gente, aí que começou essa questão, né, do bode expiatório, né? E é muito interessante porque o Girard vai mostrando como que a gente desconta a nossa violência em pessoas inocentes, né? Aí, olha o exemplo cotidiano que o Girard dá aqui, né? O pontapé que o empregado não teve coragem de dar no patrão será dado em seu cachorro ao voltar tarde da noite. Ou talvez ele irá maltratar sua mulher ou filhos, sem de modo algum perceber que está fazendo deles seus bodes expiatórios. Então, por exemplo, né, o professor chega na aula virado, com muita raiva de um conflito que ele teve em casa, e aí ele pega e fala: hoje vai ter prova surpresa, né? Como assim? Então, aí teve uma época na minha vida, né, que eu trabalhei como garçonete e eu percebi muito como é que isso acontece, né? Porque quando você tá na posição de subalterno, você é muito vítima, né? Você vira muito bode expiatório das pessoas. Então, eu trabalhava num restaurante, né? E eu desenvolvi uma habilidade só de olhar o cliente chegando, eu já percebia como é que ele estava. Né, se ele estava num clima tranquilo ou se ele já estava ali com raiva e ia descontar nos empregados do restaurante, no elo mais fraco, né? Numa pessoa que não poderia revidar, por exemplo, né? De forma... não estava ali em posição de igualdade. Então eu lembro uma vez, né, que chegou, né, uma família lá. E o pai da família estava muito bravo, ele chegou muito bravo, assim, ele chegou assim meio que com a postura corporal assim, ó, andando assim, com as pernas abertas, quase que um lutador mesmo, sabe? E aí eu esqueci de levar um copo, né? Eram 3 copos e eu levei 2 copos para a mesa. Ele ficou fora de si, entendeu? Porque provavelmente, né, isso na minha leitura, provavelmente ele levava muita bronca do chefe dele, né? Isso é uma suposição, tá, gente? Mas só para demonstrar a teoria e na forma cotidiana dela. Levava muita bronca do chefe. Quando ele chega no restaurante, ele quer ser um chefe. E aí, salve-se quem puder, entendeu? Você vai esquecer um copo, você vai levar bronca ou ser maltratado e tal.
Então o que acontece? Quando o Gihai explica, o empregado levou uma bronca lá do patrão injusta, por exemplo, ele chega em casa, o cachorro todo, e ele, sai cachorro, sem mais nem menos, né? E aí que a gente, de posse dessa consciência da teoria mimética, a gente vai revisando as nossas atitudes cotidianas à luz dessa teoria e percebendo quantas vezes a gente desconta a nossa raiva, né, a nossa violência em pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, às vezes a família escolhe lá alguém para Cristo, né? Essa é uma expressão que eu usei num artigo que eu acho que foi muito feliz por causa de toda a teoria mimética, né? Então, assim, você escolhe alguém para Cristo, né? E isso acontece direto, né? É o aluno novo, é o aluno que tem alguma marca ali de diferença que todo mundo fala, vou zoar, né? Ou é o aluno que estuda, que só tira 10. Então, como é que ocorre? E isso é muito interessante e importante a gente entender sobre a eleição desse bode expiatório, né? Como que se escolhe um bode expiatório, né? Quem é que vai levar ali, vai receber a violência de todo um grupo, por exemplo? O bode expiatório, né, essa vítima inocente, ela pode ter alguma marca, né? Assim, é um aluno novo, é um estrangeiro, né? Nesse caso aqui é um mexicano, ele tem um sotaque, ele não é, entre aspas, do nosso grupo aqui, ele já está em situação de desvantagem, então é ele mesmo que a gente vai açoitar ali, expulsar, se reunindo, né? Os amigos se reúnem, dirigindo a violência que eles podiam dirigir um para o outro, para uma terceira pessoa que não tem a ver com o conflito. O bode expiatório, ele pode então ter uma marca ali de diferença do grupo, né? Uma marca assim, todo mundo fala, nossa, ele está em desvantagem, ou não, ou ao contrário, ele está em vantagem. Não pode ser o aluno novo que está ali meio inseguro, que chegou de outro estado, que tem um sotaque diferente, né? Ou ele pode ser o aluno que só tira 10. Porque o aluno que só tira 10, ou seja, quando uma figura lá do grupo também tem algo a mais do que o grupo, ele também está suscetível a se tornar um bode expiatório. Então ninguém fala com ele porque ele só tira 10, porque ele é metido, porque ele não sei o que, entendeu? E essa foi uma das experiências que eu vivi na vida como bode expiatório, mas eu também posso contar das experiências que eu vivi como perseguidora, porque ao mesmo tempo, né, que eu tive em algumas escolas em que eu tirava nota muito boa e isso criou uma hostilidade do grupo contra mim, já aconteceu de eu ser a pessoa que ficou com raiva de uma garota, né, que só tirava 10. E eu ficava assim, nossa, mas ela só tira 10. E daí, deixa ela, né? Vamos amar as pessoas que são os alunos novos, que têm sotaque diferente, e vamos amar as pessoas que também só tiram 10. Mas eu tinha essa consciência na época? Eu não tinha, eu ficava com inveja, né? Vamos assumir? E era isso, né? Vamos parar e assumir? Então, de posse da teoria, a gente vai percebendo como a gente é furioso, né? Como a gente desconta, mas é no cotidiano, é no mínimo, né? Você, por exemplo, xingar, ofender, ameaçar uma pessoa pela internet, numa caixa de comentários, ali você está sendo um primeiro que pode instigar toda uma multidão a linchar simbolicamente aquela pessoa e a cancelar aquela pessoa. Porque o que é o cancelamento? É esse mecanismo de expulsão do bode expiatório. Percebem? Então, deixa eu ver se eu tenho tempo. Não tenho tempo. Agora a gente precisa começar a pensar, então, né? E aquecendo a nossa mente, né? Nesses exercícios, nesses exemplos, para pensar. Quando que eu desconto a minha violência? No caixa, na moça do caixa, no cara do banco, no gerente que não tem nada a ver com minhas dívidas, né? Ou nos meus alunos, nas pessoas que estão me servindo, né? E como que eu posso refrear essa violência? Então é por isso que na introdução, eu gosto muito dessa introdução, sou muito grata a ela, né? Escrita pelo professor Dr. João César de Castro Rocha, aqui nesse livro,
Ele vai explicar o efeito de conversão da obra do Girard. Vou falar disso no próximo vídeo.